Vamos lá, 18, verso de número 18, Lucas capítulo 15, verso de número 18, o texto diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, pedir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe, e viu seu pai, e se moveu-se de íntima compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós ouvimos aí um texto maravilhoso. E quem nos narra esse texto, querido, é Lucas. Lucas é o autor deste livro, ou desse evangelho. Ele foi um fiel seguidor de Jesus Cristo e ele acompanhou pessoalmente o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias por muitos anos. O próprio apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, Paulo fala que Lucas é muito útil para o seu ministério. Paulo também cita que Lucas é um dos seus cooperadores no seu ministério, e isso nós encontramos na carta ao Filemão, capítulo 1, verso 24, que ele cita os nomes dos seus cooperadores do seu ministério, que é o Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, E o Lucas também, ele tinha a sua própria profissão, todos nós conhecemos Lucas, um médico, E o próprio apóstolo Paulo vai saudá-lo em Colossenses capítulo 4, verso 14, saudai-vos Lucas, um médico amado, Se nós percebemos, Lucas, ele não fez parte do apostolado de Jesus, não. Lucas não fez parte, da convocação de Jesus Cristo pessoalmente, não. Lucas fez parte do ministério do apóstolo Paulo. E quando nós pegamos o evangelho de Lucas, Lucas é o mais longo dos 4 evangelhos e o livro mais longo do Novo Testamento. Algumas histórias mais bem conhecidas do cristianismo são exclusivas no livro de Lucas. Perceba-se, Lucas capítulo 1, do verso 5 ao verso 25, Lucas fala sobre a circunstância do nascimento de João Batista. No capítulo 2 de Lucas, do verso 1 ao verso 20, Lucas fala sobre a narrativa tradicional do Natal. No capítulo 2, do verso 41 ao verso 52, Lucas também fala a história de Jesus com 12 anos dentro do templo. No capítulo 10 de Lucas, no verso 30 ao verso 37, fala da parábola do bom samaritano. No capítulo 16, do verso 19 ao verso 31, fala a palavra do rico e do Lázaro. No capítulo 17 de Lucas, no verso 11 ao verso 19, fala da cura dos 10 leprosos. No capítulo 24 do mesmo livro, o livro de Lucas, versículo 13 ao verso de número 32, fala de Jesus, o Senhor ressurreto, andando com seus discípulos na estrada de Emaús. Lucas é o único escritor dos evangelhos que registra que o Salvador suou gotas de sangue, E lá no Jardim do Éden, ou podemos citar no Monte das Oliveiras, foi onde o anjo, desceu ali e consolou o Pai, deu força naquela hora, E Deus, ele se levantou ali para continuar o seu ministério. E nós pegamos o capítulo de número 15, nós vamos notar que Lucas está narrando uma parábola. Nós percebemos que são 3 parábolas, mas se você pegar o texto, é uma parábola e faz a narrativa de 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus está citando, A primeira parábola, nós pegamos o texto aqui, a parábola da ovelha perdida. A segunda é a dracma perdida e a terceira fala do filho pródigo. Perceba-se que é uma parábola envolvendo 3 parábolas ao mesmo tempo.
né? Isso nós estamos percebendo. Essa parábola aparece somente no Evangelho de Lucas, na sequência de outras duas parábolas mais curtas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida. A pequena trilogia trazida por Jesus fala sobre perdidos. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele estava cercado por publicanos e pecadores que se reuniram para ouvi-lo. Os publicanos eram os cobradores de impostos, judeus que estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Já os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e da má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuem um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época e por isso elas eram excluídas por ele. Aos judeus era recomendado que evitasse ao máximo ter contato com essas duas classes de pessoas. Na verdade, os rabinos nem mesmo ensinavam tais pessoas. No entanto, Jesus fazia já diferente. Jesus contrariava aquela religiosidade hipócritas. Jesus não apenas tinha contato com aquelas pessoas, mas também comia com elas. E mais além, ele as buscava. Foi assim com Mateus, um publicano escolhido para compor o grupo dos 12 apóstolos. Esse tipo de comportamento escandalizava os fariseus e os doutores da lei. Eles ficavam indignados e frequentemente questionava Jesus acerca disto. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas foi uma dessas ocasiões. Os rabinos daquela época concordavam que Deus recebia o pecador arrependido, mas ele não compreendia que é o próprio Deus quem busca tais pecadores. Jesus, ele pegou e respondeu àqueles religiosos contando 3 parábolas, entre elas a parábola do filho pródigo. As 3 parábolas inegavelmente transmitem uma mensagem central: o extraordinário amor de Deus. Olha que lindo, ela transmite algo sensacional: o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Esses certamente é o ensinamento principal da parábola do filho pródigo. Paulo, ele chega a mencionar em Romanos, capítulo 8, verso 38 ao verso de número 39. Paulo está dizendo: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que estás em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba-se que Paulo está citando vários tipos que nada pode nos separar do amor de Deus, mas a única pessoa que pode separar você do amor de Deus é você mesmo, é nós mesmos. Muitas das vezes é nós mesmos que nos afastamos, que nos isolamos. Muitas das vezes é nós mesmos que achamos que estamos sozinhos. Muitas das vezes é nós mesmos que achamos que estamos abandonados, que achamos que estamos perdido, mas não. O Salmo de número 136 e verso 1, o salmista ele escreve assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ele está mencionando para mim, ele está mencionando para você que está neste momento me ouvindo: o seu amor dura para sempre. Não é um amor momentâneo, não é um amor que tem prazo de validade, não. É um amor eterno, é um amor duradouro. Esse amor, Ele deu em nós. Lembra de João, capítulo
capítulo de número 3, verso de número 16. Deus amou o mundo de uma tal maneira. E se nós percebêssemos o quão grande é esse amor, nós valorizamos mais a presença do Pai. Paulo, ele chega a mencionar para mim e para você que o amor de Cristo nos constrange. Por que nos constrange? Porque ele nos faz sentir vergonha de nós mesmos, porque nós não éramos merecedores, mas ele me amou do mesmo jeito. Nós não éramos merecedores, mas ele te amou de uma forma poderosa. Provérbios capítulo 8, verso 17, o texto diz assim, amo os que me amam, e a quem me procura me encontra. Olha o que o sábio Salomão está escrevendo em Provérbios 8, 17. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. 1 João capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque ele nos amou, glória, primeiro. Olha o que o apóstolo João descreve no seu livro, ou na sua primeira carta, 1 João capítulo 4 e verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Antes de ter a fundação do mundo, ele já me amava, ele já te amava. O quão você era já precioso para ele. Lembra que ele disse para Jeremias no capítulo 1, verso 5? Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, ou em outras traduções, antes que te formasse, mas no hebraico, na tradução verdadeira, diz assim, antes que eu formasse você, eu já te conhecia, eu já te amava, tu já era meu, eu já tinha um plano para você, eu já tinha uma história escrita para você, eu já tinha um projeto para tua vida, eu já tinha um plano para tua casa, eu já tinha um projeto para tua família. Então, meus irmãos, nós temos que parar de liberar palavras ao contrário. Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus me deixou. Aí eu estou trazendo um texto para você aqui que está me ouvindo, um texto fantástico. O seu amor dura para sempre. Ele ama os que amam ele. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos deu a oportunidade de ser amado primeiro, glória a Deus. E nós lemos um texto, lembra do filho pródigo? O filho pródigo tinha tudo, tinha presença do pai, tinha sustento do pai, tinha veste da casa do pai, o pai cuidava, o pai estava no controle, mas um dia ele quis viver a alegria momentânea, quis sentir o prazer da carne, quis sentir os prazeres do mundo, ao ponto dele pedir, aleluia, parte da sua herança. Quando ele pede a parte da sua herança, ele vai viver a sua vida, a sua vontade, o seu próprio desejo. Entende isso aqui? Quando nós temos tudo, quando temos dinheiro, quando temos uma boa reputação, quando temos momentos bons, nós temos amigos, pessoas que estão do nosso lado. Esse jovem, conhecido como filho pródigo, ele tinha amigos, amigos que curtiam com ele, amigos que estavam do lado dele. Sabe aqueles amigos que batiam nas costas e diziam, conta comigo quando você precisar? Sabe aqueles amigos que batiam nas costas dizendo, eu estou contigo em todo momento? E a Bíblia diz que esse menino perdeu tudo. Ele ficou na pobreza. Aí quando ele vai pedir ajuda aos seus amigos, qual é a palavra dos seus amigos? Não posso agora. Não tenho momento agora. Estou ocupado agora. Não tenho condição de ajudar agora. Nós vivemos assim muitas das vezes. Tem pessoas que batem o nosso ombro dizendo, conta comigo, estou contigo, eu te ajudo, eu estou contigo até o fim. E quando a gente precisa mesmo de ajuda, quais as palavras de muitos? Não posso agora. No momento eu não posso, estou ocupado, né? Essas são as palavras de muito. E esse menino começa a procurar aonde comer, porque a Bíblia diz que houve fome. Então ele está passando um problema difícil.
Aí o texto diz que ele está passando um problema difícil. A Bíblia diz assim, e havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Aí o texto diz assim, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Aí o texto diz assim, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém, olha o texto, porém, ninguém lhe dava nada. É aquela hora que você mais precisa, mas todos fecham a porta na tua cara. É aquela hora que você mais necessita, mas todos fecham a porta na tua cara. É esses que se diz seu amigo, seu companheiro, seu parceiro, como diz as palavras de hoje, é meu parceiro. Mas quando você precisa, cadê o seu parceiro? Cadê o seu amigo? Amigo verdadeiro é Jesus Cristo. Eu passei por isso. Quantas pessoas falou para mim que estaria comigo, conta comigo, mas quando eu mais precisei, foram o primeiro a fechar a porta na minha cara. Foi o primeiro a liberar a palavra não posso. Foi o primeiro a liberar a palavra não estou disponível, não tenho como te ajudar. Foi o primeiro a liberar essa palavra. Quando eu padecia, não tinha uma mão estendida. Quando eu padecia, não tinha um abraço amigo. Quando eu padecia, não tinha ninguém que falava, eu vou te ajudar, não. Todos se afastaram. Todos se afastaram de mim. Todos, ninguém queria estar perto. Eu estava vendo aqui esse jovem, é quase igual que nós passamos. Ninguém queria estar perto de nós, porque na hora dizia, sou teu amigo, sou teu companheiro, conta comigo, eu estou contigo, vai. Mas na hora que você precisou, todos fecharam a porta. Aí ele começa ali no verso 17, o texto diz assim, e tornando em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí no verso 18 diz assim, levantai-me e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. É notável quando ele está ali, olhando para aquelas bolotas dos porcos, a fome, a barriga roncando, ele começa a pensar, poxa, na casa do pai eu tinha tudo. Na casa do pai eu tinha presença, na casa do pai eu tinha sustentação, na casa do pai eu tinha estrutura, na casa do pai eu tinha veste, na casa do pai eu era cuidado, na casa do pai eu era protegido, na casa do pai, porque o pai, ele cuida. O pai nunca abandona o teu filho. Ei, deixa eu te dizer, você que está me ouvindo, o pai não te abandonou não, filho, filha, o pai não te abandonou não, ele está contigo. Ele está contigo, você está me entendendo? Ele está contigo aonde você está agora. Ele está liberando uma palavra para você que está me ouvindo. Eu estou contigo. Oh, glória! Elemai calabachúria. Elemai calaia sol. Ele está contigo. O pai nunca te abandonou e quando você precisa de ajuda, ele não vira as costas. Ele não fecha as portas, não, ele não fecha a porta para você. Você vai perceber que o pai desse menino, dentro do texto e o contexto, olha que lindo. Alei, calavassúria. Ele manda a sol. Eu lembro-me, eu um dia embaixo da ponte todo drogado. As pessoas se afastaram de mim. Mas Deus falou comigo, eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu mudarei a tua história, eu transformarei a tua vida. Ei, me perdoa, mas eu estou sentindo Deus aqui onde eu estou. Ei, vai, calavassúria, mancho, vai. Eu não ia fazer essa programa, mas eu estou fazendo porque Deus está falando com você, querido, com você, querida.
Eu estou contigo, eu nunca te abandonei. Nas horas mais difíceis eu estava contigo, nos momentos bons eu estava contigo, no choro eu estava contigo, na alegria eu estou contigo, nos desesperos eu estou contigo, na bonança eu estou contigo, diz o Senhor para alguém aqui. Eita glória! Esse Deus é poderoso. Perceba-se que ele cai em si. Na casa do Pai eu tinha, aqui eu não tenho. Na casa do Pai eu tinha, aqui eu não tenho. Longe da casa do Pai eu não tenho segurança. Longe da casa do Pai eu não tenho. Quando nós estamos na casa do Pai, nós estamos guardados debaixo da onipotência mão do Senhor. Foi o salmista que expressou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, pois eu direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ei, o Pai está te esperando. O Pai está esperando você, querido, você, querida. Ele cai em si e diz: na casa do Pai eu tinha, agora eu não tenho. Mas vou fazer o seguinte, eu vou ver se o Pai me aceita como um trabalhador. E eu percebo dentro do texto e contexto, como eu disse, o Pai talvez ficava na janela todos os dias olhando: meu filho vai voltar. O meu filho vai voltar. A esperança do Pai nunca morreu, a fé do Pai nunca morreu. Nunca, porque ele sabia que o filho ia voltar, porque ninguém é feliz longe da presença do Pai. Ninguém é feliz longe da presença do Pai. O que adianta eu ter herança, mas se eu não tiver presença eu não tenho nada. O que adianta eu ter milhões na conta, mas se eu não ter presença eu não tenho nada. Lembra de Davi no Salmo 51, Deus, eu tenho ouro, eu tenho prata, mas isso tudo não me vale nada. Se o Senhor quiser tirar o trono, quiser tirar o palácio, quiser tirar o ouro, a prata, o poder, mas a única coisa, não tira a presença de mim, não tira a presença do teu Espírito, não tira de mim a tua presença. O que adianta ganhar o mundo, mas perder a presença? O que adianta ter uma conta cheia, mas não ter a presença? Ter uma casa espetacular, mas não ter a presença? Um carro que chama a atenção humana, mas não ter a presença? O Pai está esperando você. Eita glória! Ele vai, entenda o texto. Você viu o texto? Você entendeu o texto aqui? Você que está me ouvindo, olha aqui. Ele vai até o Pai para ser um jornaleiro. Aí no verso 20 que nós lemos, ele diz assim, e levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. Se ele viu o Pai, é porque o Pai estava na porta. Se ele viu o Pai, é porque o Pai estava esperando. Se ele viu o Pai, é porque o Pai estava esperando o filho voltar. O Pai está esperando. E quando ele viu o Pai, ele correu. O Pai também correu para encontrar o filho. E quando encontrou, o texto é enfático e diz: olha isso aqui. E moveu-se de compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou-o. Aí o filho olha para o pai e diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: traze depressa. Olha aí o texto, olha aqui o texto: traze depressa a melhor roupa e veste, e ponde-lhe um anel na tua mão, e traz alpacas para colocar no seu pé, traz o bezerro cevado e matai o melhor. Então comemos e nos alegramos, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O pai, quando encontrou o filho, ele devolveu a roupa. O pai começou a cuidar do filho, colocou um anel no dedo, significando uma nova aliança.
O pai começou a tratar o filho de uma forma poderosa, porque aquele que estava morto reviveu. Quando nós estamos no mundo, nós estamos mortos. Ele estava morto, ele estava perdido, mas ele reviveu e foi achado. O pai não vai intervir nas escolhas de ninguém. O pai não vai intervir nas escolhas de ninguém. Se o filho quer sair, o pai vai deixar. Se o filho quer curtir, o pai vai deixar. Mas não adianta viver lá fora sem a presença do pai. Nós precisamos da presença, e eu quero liberar uma palavra para você. O pai está te esperando. O pai está te esperando. Essa é a palavra que eu deixo para você aqui, meu irmão, minha irmã. Amém, Maria, nós vamos orar já já. O pai está te esperando. O pai está te esperando. O lugar está reservado para você. Volta. Porque o mundo lá fora não tem nada. Como eu disse, não adianta ter status, fama, dinheiro, se não tiver a presença do pai. É mais fácil eu ter a presença do pai, porque a presença do pai, ela me sustenta, ela me fortalece, ela me guia, ela me dá tudo. É a presença do pai, é a presença do pai. Eu estou sentindo um Deus tão grande aqui. Então, meu irmão, você aí que quer aceitar Jesus ou retornar para Deus, coloca a mão no teu coração e manda aqui para nós. Eu aceito, eu retorno, porque o pai está te esperando. O pai está te esperando. O pai está te esperando. Ainda a promessa está de pé, o projeto está de pé, o milagre vai acontecer, ainda tem coisa extraordinária para fazer na tua vida. Satanás até tentou, mas ele já foi derrotado. Se você quer, coloca aqui: eu quero. O pai está te esperando.